Gente, porque muitas mulheres, depois dos 30 anos, começam a apresentar desconforto ao consumir leite. Existem de 3 a 4 fatores que influenciam demais na intolerância ao leite após os 30 anos. Primeiro fator após os 30 anos, o nosso corpo ele diminui a produção da enzima lactase. E o que essa enzima lactase ela faz? Essa enzima lactase ela é produzida no nosso intestino delgado e ela é responsável por digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Ela é responsável por quebrar esse açúcar em pedaços menores. Só que a partir da idade, quanto mais os anos vão aumentando, vai diminuindo a produção dessa enzima chamada lactase. Por isso que após os 30 é normal muitas mulheres sentirem desconforto ao consumir leite. Gente, segundo fator que causa intolerância ao leite, que causa desconforto após o consumo do leite, gente. Intestino em desequilíbrio ou desbiose. É comum, após os 30 anos, as mulheres apresentarem distensão abdominal e desequilíbrio. E por quê, gente? Devido ao estilo de vida, devido aos hábitos alimentares, a falta de exercício físico, ao estresse crônico, quem ingere bebidas alcoólicas, o excesso de ultraprocessados na dieta. Então, tudo isso faz com que o intestino, após os 30 anos, ele entre em desequilíbrio, o que ajuda o intestino a não digerir bem alguns alimentos. E o leite é um deles. Por isso que é comum, após os 30 anos, as mulheres apresentarem esses sintomas. Gente, terceiro fator. Aos 30 anos, as mulheres elas tendem a ter uma diminuição hormonal, a ter uma queda em alguns hormônios. Então, hormônios como a progesterona e hormônios como o estrogênio, eles tendem a ter alguma caída após os 30 anos. E o que isso tem a ver com o intestino? Isso pode alterar o trânsito intestinal e até, gente, também causar sensibilidade digestiva, o que pode atrapalhar aí a digestão. Então, esse também é um dos fatores que faz com que as mulheres, após os 30 anos, elas apresentem aí essa intolerância ao leite, que antes não tinha, que antes não existia. Eu já ouvi alguém dizer, mas eu não tinha isso, e depois dos 30 anos comecei a ter. Então, estou explicando para vocês os fatores que fazem com que as mulheres, após os 30 anos, elas tenham a sensibilidade ao leite.